Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício Campolino, sou o presidente da Johnson & Johnson MedTech Brasil. E no nosso podcast de hoje vamos falar sobre o futuro da educação continuada. E para esse tema tão empolgante, temos dois convidados mais do que especiais. Eu tenho aqui o Dr. Vladimir Sharman, que é cirurgião geral e do aparelho digestivo do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vindo, Dr. Vladimir. Obrigado, boa tarde, um prazer. E o querido professor Giovanni Serri, que é professor titular da Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, também é presidente do INRAD e presidente do Conselho do Instituto Coalizão Saúde. Super bem-vindo, professor Giovanni. Obrigado, Campolino. É bom estar com você e com o Vladimir aqui nessa conversa tão interessante. Excelente. A gente vai ter um terceiro convidado que vai surgir no final aqui de surpresa, mas de qualquer forma, vamos começando aqui o nosso bate-papo. Doutor Vladimir, a gente quer conversar sobre educação continuada e para isso acho que é importante a gente refletir como era a educação continuada 10 anos atrás, como ela é hoje e como ela vai ser daqui a 10 anos. Qual que é a sua perspectiva sobre essa questão? Eu acho que, primeiro, bom dia novamente, obrigado pelo convite. Focando na sua pergunta, eu acho que são algumas leituras. Antigamente, a educação muito focada no presencial, né? Então o indivíduo tinha que cumprir X horas de aprendizado em determinada faculdade, em determinado curso, em determinado local, com horas muito bem pré-estabelecidas, e o modelo funcionava muito bem com isso, né? Eu acho que depois da pandemia, muitos paradigmas começaram a mudar, principalmente, né? Então, 10 anos atrás, antes da pandemia, eu diria que pós-pandemia se modificou muito o ensino, então começou-se a aceitar muito mais a ideia de ensino à distância, que era uma coisa muito embrionária, assim como os atendimentos médicos também, que era um paradigma. O atendimento médico, obrigatoriamente, ele era presencial, né? E hoje em dia você escuta muito telemedicina, principalmente para áreas remotas, advento de Starlink, internet em qualquer lugar do mundo, você atender um paciente que está no meio de uma região muito distante, também com o advento da cirurgia robótica, que está completando aí 20, 25 anos, telecirurgias, né? Então cirurgias à distância, que antes era uma situação inimaginável, começaram a ser realizadas. Tempo de latência de internet mudou também, o que permite cirurgias praticamente online nos dias de hoje. Então, pós-pandemia, começou a ter essa revolução. Tanto na capacidade de ensino, acho que o volume de informação nunca foi tão grande, né? Então, o indivíduo médico, hoje em dia, ele precisa estar atento, precisa ler muito, talvez muito mais do que lia antigamente, porque a quantidade de informação que chega é muito grande. Ele precisa estar sintonizado, talvez também em redes sociais, que viraram uma grande fonte de informação para os doentes e que muitas vezes são informações enviesadas e que até atrapalham o atendimento médico depois, porque não são de fontes sólidas e fidedignas, nem sempre, né? Muitas vezes são enviesadas. E eu acho que para o futuro, não sei a abrangência da sua pergunta, na verdade, que é um pouco ampla, mas eu diria que no futuro a tendência é ficar cada vez mais a percepção de distância entre ensino e aprendizado menor, né? Então, em qualquer lugar você vai conseguir aprender. Você está com o seu celular e um fone, em qualquer lugar do mundo você consegue assistir uma aula, e, enfim, aulas práticas, ou talvez o ensino de cirurgia prática também, com modelos cada vez mais simuladores, né? Você não tendo a necessidade de pôr a mão num indivíduo vivo ou num animal experimental, que era comum há 20, 30 anos atrás, né? Existiam os laboratórios de técnica operatória que ainda existem, mas cada vez mais se utiliza menos essa metodologia e talvez mais simuladores, imagens 3D, cirurgia 3D, cirurgias que agora você tem feedback tátil, né? Mesmo a robótica que antigamente não se falava, a próxima geração de robôs vão ter um feedback tátil também, que é um grande avanço. Então talvez você treinar novas modalidades de sensibilidade nos indivíduos que estão surgindo agora, coisas que eles não precisavam antigamente. Era muito mais uma leitura de um livro, uma coisa habitual, e agora cada vez mais treinar outros tipos de habilidades que não eram necessárias e que talvez no futuro sejam as mais necessárias, né? Não, é super interessante essa perspectiva que você traz, né, que de maneira clara destaca que no passado essa educação ela acontecia muito através de sala de aula, de uma interação física. Depois a gente passa a ter esse mundo atual, que é um mundo híbrido, digital, em que você aprende tanto numa interação assim no mundo real quanto, né, através do mundo online, e que no futuro, daqui a 10 anos, essa educação ela deve ir muito para esses modelos de simulação
que vão ficar cada vez mais próximos da realidade. Acho que é bem interessante essa linha que você descreve. E professor Giovanni, dentro desse contexto, o que muda para o docente? Né? Da perspectiva do aluno está muito claro, mas e daquele que ensina? Esse é um desafio muito grande, né? Porque o docente educava de uma certa forma e ele tem que se transformar, né? Porque estamos na era da transformação digital. Então, nós estamos todos tentando nos adequar, né, à nova realidade, que é ser digital no futuro. Ainda não somos. Nós estamos no caminho, né, de nos transformar numa sociedade digital. E o ensino, docentes que ensinavam de uma forma mais convencional, de repente, estão nessa era de transformação, da inclusão de novas tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, utilizar a inteligência artificial no ensino, o chat GPT, a realidade virtual, os simuladores, como o docente consegue absorver, né, e colocar em prática essas técnicas, considerando também que ele precisa estar num lugar que tenha disponibilidade de investir nessas novas técnicas também. E eu digo que existe um outro grande desafio, que é o desafio do aluno, porque esse aluno é muito diferente do aluno de 30, 40 anos atrás. Esse aluno, ele já nasce digital. Então, ele já está muito mais inserido na revolução que nós vivemos, na transformação que nós vivemos, que o docente. Então, o docente precisa, ao mesmo tempo que ele se transforma, né, e que readequa o seu modelo de ensino a um modelo mais moderno, ele também tem que se adequar ao novo aluno que chega com outras informações e com uma outra cultura para aprender medicina ou se atualizar, né? Então, eu digo que para o docente o desafio é duplo, né? Se de um lado isso parece muito difícil e transformador, né? Acho que toda transformação é difícil, né? Eu acho que é um privilégio poder viver uma era desse grau de transformação. Eu acho que nós podermos ver e acompanhar essa transformação é algo que também nos traz muita motivação, né? E por isso que eu considero que, apesar das dificuldades que o docente tem nesses aspectos, ele tem a motivação de poder estar entrando numa outra era de ensino. E professor Giovanni, acho que primeiro é sempre empolgante ouvir sua visão, que é uma visão pró-inovação, que é realmente pró-transformação. A gente vê isso em tudo que você faz. E essa questão que você fala de se adaptar a essas novas tecnologias, né? Se adaptar ao novo perfil do estudante, se adaptar às novas ferramentas que estão disponíveis. E você tem como, né, o seu mundo base a radiologia, que 7 anos atrás estava passando por uma grande transformação com a junção da inteligência artificial e que, passados 7 anos, talvez aqueles medos que existiam, na verdade, estão se transformando numa empolgação à medida que a gente vê na radiologia cada vez uma produtividade maior e uma maior demanda de serviço. Como você faz uma ponte entre o que vocês estão vivenciando ou vivenciaram na radiologia com o que talvez o mundo da educação médica pode vivenciar com todas essas novas possibilidades que estão se abrindo? A vantagem do radiologista é que o radiologista já vive uma especialidade muito tecnológica que se transformou, né, ao longo das últimas décadas, né? Então, o radiologista é um profissional que está acostumado com tecnologia. E quando foi feita, né, essa previsão, né, que o radiologista era uma especialidade em extinção, nós particularmente não acreditamos, porque se nós olharmos para a história, né, das revoluções industriais, apesar que agora não vivemos uma revolução industrial, agora é uma revolução de comunicação, de costumes, mas na primeira revolução industrial houveram grandes manifestações contra a máquina a vapor porque ia simplesmente acabar com o trabalho humano, né? Não aconteceu, né? Na era do computador, que os computadores iam superar o homem, iam dominar a humanidade, também não aconteceu. E agora com a inteligência artificial, que a inteligência artificial simplesmente
vai ter um papel, né, de domínio, né, sobre a humanidade. E hoje o que nós observamos que a inteligência artificial é uma ferramenta para o radiologista. Aliás, é uma ferramenta muito útil, né, porque já consegue impactar em produtividade e, em breve, eu tenho certeza, vai impactar também na questão da segurança do paciente, diagnósticos mais precisos. Então, eu acho que quando as tecnologias surgem, né, elas causam muita apreensão, inclusive porque a tendência do homem é resistir à mudança. Tá? É a zona de conforto. Tá? Então, essas tecnologias muitas vezes surgem como ameaçadoras, mas com o tempo, como foi com o celular, né, e com o aprendizado, né, porque precisa de uma capacitação, as pessoas precisam capacitar a usar novas tecnologias, as pessoas se acostumam, né, e os radiologistas também já estão se acostumando, e aos poucos essas novas tecnologias passam a ser ferramentas importantes para o dia do trabalho e passam a ser absorvidas de uma forma muito natural. Eu lembro que até o ano passado a radiologia era responsável por 75% dos algoritmos de inteligência artificial aprovados pelo FDA. Ou seja, a radiologia está sempre um pouco na vanguarda da introdução de novas tecnologias na área da saúde. Então, nós identificamos a inteligência artificial como um fator muito positivo. Vai ajudar muito o radiologista a ser mais produtivo, a ser melhor, ser mais preciso, e isso tudo vai contribuir para a segurança do paciente. Excelente. E falando sobre ferramentas, né, doutor Ludmir, você já mencionou um pouco que para o futuro a gente vai ter bastante modelos de realidade virtual, de simulação, mas esse futuro já é uma realidade em algumas instituições, como o próprio Einstein. Você pode contar um pouquinho para a gente como essas ferramentas já estão transformando na prática a educação, pelo menos para um primeiro grupo que, sem dúvida alguma, vai se expandir, eu acho que para todos? Acho que a primeira leitura que nós devemos fazer é exatamente isso. Então, a gente saiu de uma cirurgia há 40, 50 anos atrás, que era por laparotomia, que era uma cirurgia aberta. Partimos aí para uma laparoscopia, que é aquela cirurgia dos pequenos orifícios. Eu acho que a terceira revolução foi a robótica, a entrada da robótica, mas ainda não de forma plenamente digital, mas a robótica de modo a ter pinças que melhoram o desempenho do cirurgião, dão uma visão tridimensional, com delicadeza, com precisão, permitindo que muitos cirurgiões encurtem a sua curva de aprendizado. Então, acho que isso é uma pequena revolução também no ensino. Então, ela é um facilitador, é uma ferramenta facilitadora robótica. E o próximo passo, acho que está começando, e é essa transição que a gente está vendo, é a cirurgia digital. Então, é muito mais você fazer primeiro um exame de imagem muito bem feito, você ter uma leitura de onde está um tumor ou uma hérnia de grande volume. O indivíduo vai lá treinar, isso já acontece, na verdade, no campo militar, né? Que ele já sabe a missão que ele tem que fazer, tem os mapas, ele enxerga, simula, repete isso 10, 20, 30 vezes, a hora que ele for para o mundo real, a assertividade dele é muito maior. Então, acho que a cirurgia deve caminhar para isso, principalmente em casos mais difíceis, saber as variações anatômicas, onde estão artérias que não deveriam estar e vice-versa, e proporcionar uma cirurgia mais segura. E essa digitalização também já está sendo criada, e as principais empresas estão fazendo isso, criando bancos de dados das cirurgias dos cirurgiões. Então, hoje, quando você entra numa cirurgia que você faz por robô, você põe o seu login, sua senha, ela cria um banco de dados, depois você tem uma nota, entre aspas, de performance. Então, na média, esse tipo de cirurgia demora tanto tempo, ele é feito de tal maneira, e eles conseguem elencar, e a inteligência artificial vai entrar junto, e tentar definir qual é o modelo ideal desse tipo de procedimento. Então, uma cirurgia simples de remoção de vesícula, quais são os cirurgiões por inteligência artificial aqui que estão fazendo a melhor leitura? Então, temos que padronizar a cirurgia desse jeito, ensinar os robôs a tentarem fazer isso. Então, é uma coisa que eu acho que a gente vai ter muitos Michelangelos aí, cada um na sua especialidade da cirurgia, e eles vão ser transpostos, né? O modelo deles, os 5, 10 melhores na curva de Gauss, aquela ponta da direita que faz muito bem determinada coisa, vai ser ensinada e isso vai passar para os robôs, e os robôs vão fazer com auxílio humano, é óbvio, né? Então por isso eu enxergo como uma ferramenta. Então vai melhorar no final o resultado para o doente, né? Quer dizer, cirurgias mais seguras,
menor risco de complicação, e acho que o aprendizado deve caminhar muito nisso, né? O cirurgião do futuro, ele querer olhar como se faz a cirurgia pelas mãos das pessoas que têm melhor performance ou melhor resultado, e a partir daí se treinarem desse modo com simuladores, né? Acho que essa é a próxima pequena fronteira. É bem interessante o que você está trazendo, porque se a gente talvez refletir como acontecia no passado, você tinha os congressos médicos em que um cirurgião que está em desenvolvimento viajaria para essa localidade, iria assistir provavelmente um caso ao vivo de uma referência. E era o máximo isso, né? E era o máximo, e ia provavelmente tentar capturar o máximo possível do que ele estava enxergando e aplicar na sua prática. Exatamente. Mas isso acontecia 1, 2, máximo talvez 4 vezes ao ano. Agora não, agora pelo que você descreve, já existe uma possibilidade que eu tenho certeza vai ser democratizada nos próximos anos, do cirurgião ter todos os seus vídeos analisados por inteligência artificial com feedback em tempo real para ele ir aprimorando todos os dias, e dentro, né, deste conceito com também feedback de talvez quais passos cirúrgicos que são feitos com maestria em qualquer lugar do mundo para ele incorporar. É isso, doutor Ludmir? É isso, ainda tem mais um adendo, que é a área do professor, do Giovanni, que é o seguinte: hoje em dia você consegue ter fusão de imagens, né? Então você já consegue jogar imagens preliminares de exames de radiologia para ter um 3D no momento, onde você simula o que você não está enxergando e transpõe as imagens para tentar entender onde está determinadas lesões que são de difícil localização. Então, esse é mais um advento. A gente está falando um pouco mais do ensino, mas se você pensar no termo de junção de especialidades, você já junta a imagem em tempo real, tem óculos, já tem empresas de óculos que você coloca 3D, não é nem robótica, você está fazendo laparoscopia, e ele vai te navegando na tela em tempo real, a partir de um banco de imagens do paciente, de uma angiorressonância, e você vai navegando lá e ele vai te dando... Que nem aquele filme que a gente via 30 anos atrás, que era o Robocop, né? Essa tecnologia a gente inclusive tem até disponível já, acho que dentro da Johnson, sim, especificamente para a área de ortopedia, cirurgia de joelho e de quadril. Navegação, né? E aí dentro desse metaverso que a gente chama, né, obviamente que ainda pode melhorar bastante, principalmente a sensação tátil, mas ele já está com um grau de qualidade que pode permitir a um residente memorizar todos os passos cirúrgicos virtualmente. Inclusive, isso foi até incorporado no programa de residência do Einstein recentemente. Então, dentro do programa de residência do Einstein de ortopedistas, eles estão com uma possibilidade de, além, né, de fazer no próprio centro cirúrgico, também fazer essas simulações com resultados bastante promissores. E professor Giovanni, como é que você vê, né, essa evolução da educação, que ela era repassada através dos congressos, para essa nova realidade que a gente tem com tantas possibilidades? Como é que você vê a evolução dos congressos médicos? Eu acho que os congressos, de certa forma, eles foram democratizados, né? Porque as pessoas tinham que ir presencialmente ao congresso, né? Não existia possibilidade de assistir um congresso à distância, né? E isso tem um custo, né? Tem uma dificuldade, tem uma distância, né? E hoje, com a possibilidade, né, de assistir um congresso online, né, permite que muito mais gente tenha a oportunidade de se atualizar e se capacitar, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito positivo, né? E o que eu vejo como um grande desafio, né? Quando nós estruturamos o programa de saúde digital no InovaHC, em parceria com o governo britânico, nós avaliamos dentro da nossa comunidade o que os médicos e os profissionais de saúde achavam de um programa de saúde digital, teleconsulta, monitoramento. Todos, eu vou dizer, foi unânime o apoio a um programa assim. Mas foi quase unânime também, ou foi muitíssimo frequente, a manifestação que, apesar deles quererem se utilizar de programa de saúde digital, eles não se consideravam capacitados para isso. Então, o grande desafio dessa transição, e até nisso também se aplica a questão de começar a visualizar um congresso à distância,
é que as pessoas têm que ser capacitadas para isso. As pessoas têm que ser capacitadas para as novas tecnologias. Um celular. O celular hoje tem tantas possibilidades de utilização tecnológica que muitas vezes, na maior parte das pessoas não usam as suas as possibilidades porque não estão capacitadas para isso. Então, eu vejo que à medida que o mundo se transforma, né, tem essa transformação digital, nós temos que ter preocupação em capacitar as pessoas para utilizar as novas tecnologias. Isso vale também na forma que uma aula é dada para uma modalidade online, as linhas de comunicação, o ambiente agradável que precisa existir uma teleconsulta. Então, não é só a conectividade, é uma nova tecnologia que as duas pontas têm que ser capacitadas e têm que ser adequadas para a realidade dessa nova tecnologia. Muitas vezes não se tem essa percepção, mas como nós tivemos essa vivência na montagem da produção digital, nós percebemos como a capacitação é essencial para que qualquer tecnologia seja bem sucedida na sua aplicação em larga escala. Não, excelente. Acho que você traz dois elementos. Um é acesso, que a tecnologia permite democratizar, e o outro é o tema de cultura, que talvez tudo relacionado à tecnologia passa por promover uma cultura para adotá-la. E a gente está falando muito de tecnologia aqui, eu queria trazer o nosso convidado, então até nesse nosso, especificamente eu trouxe meu celular aqui, que tem o novo ChatGPT 4.0 Omnium, que vai participar com a gente. Então a ideia é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o ChatGPT, a última versão dele, vamos ver a resposta, depois vocês comentam, tá bom? Oi, Chat, conta pra gente em 2 minutos o que você enxerga como o futuro da educação continuada na medicina. Claro! O futuro da educação continuada na medicina está cada vez mais orientado pela tecnologia e pela necessidade de atualização constante dos profissionais de saúde. Uma tendência forte é o uso de plataformas online que oferecem cursos, webinars e treinamentos específicos, acessíveis a qualquer momento e lugar. Essas plataformas muitas vezes utilizam inteligência artificial para personalizar o aprendizado de acordo com as necessidades individuais dos médicos. Outra inovação é a aplicação da realidade aumentada e virtual para simulações práticas, permitindo que os médicos treinem procedimentos complexos em um ambiente controlado e seguro. Além disso, Big Data e análise de dados estão transformando a maneira como os médicos acessam informações sobre novos tratamentos e avanços na pesquisa. Por fim, a telemedicina e os dispositivos móveis estão facilitando a comunicação e a colaboração entre profissionais de saúde globalmente, permitindo um intercâmbio constante de conhecimentos e melhores práticas. Se tiver mais alguma dúvida ou quiser saber mais sobre um aspecto específico, é só me avisar. Não, eu adorei. Seu sotaque está bem melhor que da última vez que a gente conversou, viu? Um abração. Que bom que gostou. Fico feliz em saber que meu sotaque está melhor. Um grande abraço para você também. Se precisar de mais alguma coisa, eu tô por aqui. Bom, pessoal, acho que bem, né? Estava ouvindo a gente aqui, né? Eu acho que são os aspectos, né, que o ChatGPT comentou com a gente. E, pessoal, isso aqui foi em tempo real. Tá? A gente... ninguém planejou nada. Fizemos uma pergunta aqui e foi... Surpresa. Foi surpresa aqui. Né? O que vocês acharam da resposta do ChatGPT? Eu achei que ela falou exatamente o que a gente falou, né? As mudanças de acesso, que o professor falou muito bem, né? Quer dizer, a distância, a capacitação das pessoas, o presencial, o Big Data, que é isso que a gente conversou, de você ter milhares e milhares de informações, na minha área especificamente, de cirurgia, e você tentar pegar os melhores resultados, compilar eles e, a partir disso, criar modelos. E esses modelos geram treinamento, então, talvez o que um cirurgião demorava aí 5, 10 anos para começar a entender, às vezes em 2 anos ele já está captando, porque ele tem uma ferramenta que permite ele aprender e absorver muito mais rápido, né? Ele não precisa viajar o mundo todo para pegar o cirurgião que mora em determinada cidade para passar uma temporada com ele. Ele consegue assistir já cirurgias, né? Óbvio que tem coisas que são muito pessoais,
mas a grande informação ela é muito mais acessível hoje em dia, né? Então, eu acho que bastando a pessoa ter bastante vontade, tem um universo aí de informação para concatenar e melhorar o aprendizado, né? Excelente. Eu acho que a colocação do ChatGPT foi muito adequada, né? Eu acho que é exatamente assim como nós enxergamos, né? A necessidade da incorporação tecnológica e da possibilidade de ampliar, né, esse conhecimento de uma forma mais universal e democrática. A preocupação que eu vejo, falando aqui de Brasil, é que hoje nós formamos um grande número de profissionais, muitos deles médicos, e outros profissionais de saúde, vindos de escolas com uma formação com grandes deficiências, né? Então, nós hoje temos muitos profissionais da saúde, e esse número está aumentando de forma exponencial, que vão chegar ao mercado de trabalho sem as qualificações necessárias. E muitos dos médicos não vão fazer residência médica porque o número de vagas de residência médica vai, em breve, chegar à metade do número de formandos. Então, no Brasil, nós vamos sofrer um grande impacto, né, de profissionais com formação insuficiente. E eu vejo que, neste aspecto, a tecnologia, a possibilidade de capacitação, utilizando essa larga escala, capacitação à distância, pode ajudar a, pelo menos, diminuir esse impacto negativo. Então, nós temos que realmente nos esforçar para que a educação continuada possa aumentar a sua oferta, né, de treinamentos, utilizando tecnologia, para justamente poder suprir uma grave deficiência que nós vamos ter, que é profissionais que saem, né, das suas faculdades sem uma formação adequada. Então, eu coloco isso como talvez uma grande contribuição, né, que a tecnologia pode dar para o ensino, no sentido de democratizar e conseguir reduzir a desigualdade na qualificação de profissionais da saúde. Excelente. Eu acho que, sem dúvida alguma, a gente precisa aumentar a produtividade na transmissão desse conhecimento para poder garantir que todos esses profissionais, que são quase 60 mil por ano, estejam devidamente qualificados para cuidar da saúde, né, do nosso país. E, pessoal, tá uma delícia essa conversa aqui, mas a gente já está chegando ao final e eu queria trazer uma última pergunta para vocês. Uma das formas que eu me educo hoje, né, como um grande fã de tecnologia, é através do TikTok. Eu treinei o algoritmo dele para trazer conteúdo de relevância para mim, com os cortes. E ontem, por acaso, eu vi uma fala do Jeff Bezos que eu gostei bastante. Quando a gente faz o planejamento estratégico do futuro, cada vez menos a gente vai perguntar o que vai mudar, porque dificilmente a gente vai saber o que vai mudar, e cada vez mais a gente tem que se perguntar o que não vai mudar. Ele estava dando exemplo que, no caso dele, o consumidor sempre vai querer preço baixo para os produtos que vão comprar na Amazon. E aí você constrói a sua estratégia em torno do que não vai mudar. Então, trazendo essa filosofia para a área da educação continuada médica. O que não vai mudar nos últimos 10 anos em relação à educação continuada médica? E eu chamo o professor Giovanni para começar. Essa resposta, na minha opinião, é uma resposta fácil. O que não vai mudar é uma enorme demanda por educação médica continuada, por capacitação. Nós, com a necessidade de mais profissionais na área da saúde, nós vamos ter que capacitar mais gente. E mais, a saúde, a medicina, né, é uma ciência que evolui de forma muito rápida. Então, a necessidade de capacitação é uma necessidade contínua. É por isso até que nós acompanhamos algumas instituições que tinham muito foco na área hospitalar, indo para a área de educação. O Einstein começou o Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, ou seja, cada vez educação se torna um negócio mais atrativo, justamente pela necessidade do mercado. Então, eu diria, é uma aposta segura. O profissional de saúde precisa ser capacitado por formação muitas vezes deficiente e precisa ser capacitado de forma contínua. Então, esta é sem dúvida uma
uma perspectiva muito positiva para a questão da educação médica. Ou seja, demanda por educação médica vai continuar em alta e quem sabe até maior do que hoje em dia. E, doutor Vladimir, o que não muda nos próximos 10 anos? Educação também, eu acho que é um pouco o que o professor falou. Vamos dizer assim, como a porteira de novos médicos abriu muito, com certeza vai precisar de cada vez mais profissionais muito bem treinados, adaptados a essas novas demandas de tecnologia que são muito importantes. Mas acho que talvez um pingo de nostalgia da minha formação na Escola Paulista nada vai superar o contato do médico com o paciente. Então acho que uma coisa que acaba se perdendo um pouco nos dias atuais, tentar se mecanizar demais ou colocar excesso de tecnologia em coisas que ainda, né, um exame físico, uma conversa com o paciente, isso é uma coisa que tem que continuar e que muitas vezes é deixada para trás, como se tudo se bastasse em grandes diagnósticos. Meu pai é médico e uma coisa que ele me falou, que sempre me marcou bastante, é o seguinte: se o doente sair do seu consultório, mesmo que você não tenha nada para oferecer para ele, né, de medicação, ou o que quer que seja, e sair mais leve, você já foi médico, né? Então, muitas vezes é aprender um pouco esse humanismo, que às vezes a tecnologia distancia a gente demais, né? E às vezes a gente vê essas fotos do robô encostando a mão humana, acho que é um pouco tentar manter o humanismo e a gente não ficar tão só na tecnologia e ficar um pouco no valor humano, que acho que é isso, né? Empatia, o sofrimento pela dor do próximo, você querer melhorar a vida de alguém que está do seu lado. Eu acho que isso ainda tem que continuar e deve continuar, não em 10, né? Acho que nos próximos 100 anos. Essa acho que é uma assertiva até mais segura, talvez. Excelente, ou seja, o que não vai mudar é que esse conhecimento que vai ser passado não tem que ser só técnico. Isso. Ele tem que ser também de relacional. Interpessoal, né? Interpessoal. Que as pessoas se perdem muito, né? Tem pessoas que às vezes só se falaram no WhatsApp, né? E nunca conversaram no telefone. Né? Você fala, onde vai parar isso, né? Isso. Não, eu adorei o nosso bate-papo. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Como a gente viu, a educação continuada, se no passado era feito 100% presencial, hoje em dia já está híbrido e no futuro cada vez mais vai estar em modelos de simulação. Essa mesma educação que no passado era feita muitas vezes em pontos espalhados durante o ano, agora ela é contínua e cada vez mais em tempo real. E, finalmente, a demanda por educação médica continuada ela só tem a aumentar e ela precisa abranger não só os aspectos técnicos, mas também os aspectos interpessoais. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado.